Diga não ao pecado e à tentação e persista fiel a Deus. Muitas vezes a tentação aparece, o pecado é oferecido como algo que parece ser vantagem no momento. É-te oferecido mentir para ganhar algo, alguma promoção, mas não se engane, uma hora o que está escondido é revelado. Não manche a sua reputação por preço algum. José, filho de Jacó, foi fiel a Deus em todos os momentos de prova. Muitas pessoas, quando estão fazendo a coisa certa, passam por lutas. Por serem fiéis a Deus, passam por dificuldades. E ainda precisam ver, no momento que estão passando pela luta, as pessoas que estão pecando, que aceitaram as ofertas do pecado, se darem bem. Mas não se engane, pois aquele que é fiel a Deus verá a glória de Deus. Aquele que permanece fiel e não cai na tentação oferecida pelo inimigo, pode estar passando pela prova momentânea, mas depois virá a vitória e a bonança. Por José ter dito não à tentação da mulher de Potifar, ele foi jogado na prisão. Passou mais de 2 anos na prisão, por ter dito não ao pecado. Mas calma, ainda não era o fim. Ele só estava passando pelo processo. Não desanime no processo. Avance mais uma milha, continue. Mesmo que pareça que tudo está errado, que por você ser fiel parece que Deus não está vendo e tudo piorou. Confie, prevaleça no propósito de andar com retidão. José prevaleceu firme, sem murmurar, e Deus sempre esteve com ele durante os processos. E depois que ele foi aprovado pela tentação e pela luta da prisão, Deus honrou José, em que ele se tornou governador do Egito. E todos aqueles que fizeram mal a José tiveram que se prostrar diante dele. Vale a pena ser fiel. Deus pode mudar o seu estado, tirar toda a sua dor, tirar tudo aquilo que tem sido vergonha ou injustiça na sua vida e te colocar em um lugar de honra. Em Mateus capítulo 5, fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. José e Jó passaram por lutas por serem fiéis a Deus. Eles passaram por dificuldades por não abandonarem a Deus. Se você está passando por alguma luta, pois resolveu ser fiel, ser honesto, por falar a verdade, por não aceitar suborno e nem mentir, não se preocupe, pois essa luta é permissiva por Deus. E é o próprio Deus que é responsável por essa situação que você se encontra. Ou seja, quando você é fiel, a responsabilidade da luta que você está passando é de Deus. Ele quer te mostrar alguma coisa e te ensinar algo, então fique atento. Se a nossa vida está no centro da vontade de Deus, Deus se responsabiliza por todos os males que nos cometerem. Se não estamos vivendo ainda o tempo favorável de Deus, a plenitude das bênçãos do Senhor, os privilégios por sermos fiéis, devemos confiar em Deus que tudo o que está acontecendo é permissão de Deus. Então as lutas que estamos vivendo não foram lutas procuradas por nós. Ou seja, quando somos fiéis, que estamos vivendo debaixo da obediência a Deus e as lutas vêm e acontecem, sabemos que o que estamos passando é tudo permissão do Senhor. É o projeto de Deus, pois não é fruto da desobediência, mas da nossa obediência. Temos que ter a tranquilidade que se Deus falou algo que deveríamos fazer, de estarmos em algum lugar e mesmo assim as coisas não vão bem, acontecem situações adversas, a responsabilidade é toda de Deus. É Ele que permite, então a responsabilidade é totalmente de Deus de dar a solução, a vitória e nos tirar da situação que nos encontramos. Jó e José foram fiéis ao Senhor e por andar em fidelidade passaram por diversas lutas. Não significa que eles estavam em pecado, mas Deus quis provar o caráter deles. Deus quis provar o caráter de Jó, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, que diz assim:
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que esse texto diz? Que Deus não nos decepciona se formos fiéis ao Senhor nas tribulações. Deus nos dará perseverança, e a perseverança nos dará um caráter aprovado, e assim a esperança. E Deus vai nos honrar a nossa fé e nossa fidelidade. Jó perdeu tudo, seus filhos, suas finanças e até sua saúde. E qual era o erro dele? A Bíblia não fala que ele estava errado, que ele estava em pecado. Nenhum era o erro dele naquele momento. A Bíblia conta que o próprio Deus o chama de íntegro, reto, que se desviava do mal, que era temente a Deus. Então, por que aconteceu tudo isso com Jó? Pois Deus queria mostrar a Satanás que Jó era fiel a ele, a Deus, independente de ser abençoado, cercado por bênçãos ou não, que o coração de Jó não estava nas bênçãos, mas no dono das bênçãos. O coração de Jó era fiel a Deus. Ele amava a Deus independente das circunstâncias. Ele amava ao Senhor independente do que Deus podia dar. Pois Jó amava o Senhor. No momento da dor e prova, Jó poderia ter amaldiçoado a Deus, mas ele não o fez. Jó continuou glorificando a Deus. Deus encontrou esse coração grato, sincero, íntegro, reto em Jó, que mesmo depois que ele passou por tantas lutas que foram permissivas por Deus, depois que ele foi testado como o ouro que passa pelo fogo, Deus o abençoou, dando a ele o dobro de tudo que ele tinha antes. Em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Deus provou Jó e José. Eles passaram por diversas provações, mas eles persistiram. Deus quer nos amadurecer, nos santificar para vivermos em integridade com o Senhor. O que eu quero te dizer hoje, a sua luta não é eterna. Se você está no centro da vontade de Deus, andando em fidelidade com o Senhor, na palavra do Senhor, e está passando por lutas e não está entendendo nada, pois você decidiu ser fiel ao Senhor e mesmo assim as coisas não estão indo bem, continue fiel ao Senhor. Persista, continue no propósito, orando, jejuando, lendo a Bíblia, se fortalecendo no Senhor, buscando ter fé cada dia mais, que Deus está contemplando tudo o que você está passando. E no momento certo a sua vitória vai chegar, vai valer a pena. O que Deus tem preparado para você é muito melhor e maior do que você possa imaginar. Como José ia imaginar que de escravo, prisioneiro, em um dia tudo iria mudar, que dormiu dessa forma no momento em que ele estava interpretando o sonho de Faraó, em que ele estava à disposição do reino. Naquele dia Deus o tornou governador, administrador, um ministro de todo o Egito. E Jó, quando estava orando pelos seus amigos, Deus mudou a sua história e o honrou com dupla honra em tudo, nas posses, nas finanças, nos filhos, em tudo. Sabe o que me chama a atenção nessas duas histórias? Não é só a fidelidade desses homens a Deus, mas a disponibilidade no meio da diversidade de servir a Deus, em eles serem fiéis e disponíveis no meio da sua dor, em servir aos outros, em servir a Deus. Jó em orar e interceder pelos que o acusaram, e José em usar o dom que Deus o deu de revelar sonhos, dando interpretação em seguida de conselho a Faraó no meio de sua dor.
O que aprendemos com isso? Que quando nos colocamos disponíveis a Deus, em servir a Deus e aos outros no meio da nossa dor, da nossa luta, é quando somos aprovados por Deus a passar para a próxima fase, a fase da recompensa, da vitória, para o destino final e profético de Deus. Então não desista no caminho, persista em ser fiel sem blasfemar, pois existe um final recompensador para quem decide ser fiel. E todos aqueles que te machucaram nessa caminhada vão ter que contemplar a vitória que Deus vai te dar. Deus pode estar calado, em silêncio, mas Ele está trabalhando em seu favor. Confie em Deus, pois Ele está confiando, esperando em você em ser fiel a Ele. O mundo espiritual todo está em movimento, esperando você tomar a sua decisão, persistir em fidelidade ou desistir na dificuldade. A escolha é toda sua e depende da sua escolha para a sua vitória chegar. Não desista agora, ande mais uma milha, vai valer a pena. Você não pode estar entendendo nada agora, mas você não precisa entender durante os processos. Você só precisa crer e ter fé e crer quem está no controle é o Senhor. É Ele que está no controle da sua vida. É Deus que está no controle de tudo. Ele está contigo como estava com Jó e José. Deus te sustentará. Ele não te dará nenhum fardo maior do que você possa suportar. Confie na palavra dele e Ele que garante a vitória aos filhos dele que são fiéis. O teu testemunho será tremendo se você suportar e persistir íntegro e fiel a Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Creia, o melhor está por vir. Grandes coisas Deus vai fazer em nossas vidas. Amém.